sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi em mim mesmo, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Tua graça me
Bom dia, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, onde estamos juntos, mesmo separados fisicamente, para honrar, glorificar e nos edificar através da palavra do Senhor. Estamos dando continuidade à carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia e vamos falar hoje sobre liberdade. Um tema muito interessante, muito empolgante, e eu espero que nós possamos aí nos edificarmos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós queremos agradecer aos irmãos que cooperaram aí com essa campanha, que estão cooperando com a campanha das viseiras. Dizer aos irmãos que essa campanha nós vamos deixar ela no grupo aí até o próximo domingo, para dar tempo aos irmãos que ainda não doaram também participarem, tá bom? Então, você, irmão querido, que ainda não fez a sua doação, faça para que nós possamos abençoar a vida das pessoas que estão no combate, na linha de frente aí do coronavírus. Os nossos irmãos da nossa igreja, que trabalham na área da saúde, quase todos eles trabalham em hospitais particulares e, graças a Deus, não estão passando necessidade com os equipamentos de proteção individual, que é o caso dessa viseira, tá bom? Mas temos também alguns irmãos que trabalham na área pública, que certamente vão precisar e podem nos ajudar a levar isso daí para algum hospital público e abençoar a vida das pessoas. Nós temos aqui, pertinho da gente, o Hospital Sapopemba, temos outros centros de saúde e nós vamos aí nos mobilizar para poder entregar isso aí em nome da igreja e abençoar vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, vai ficar até domingo que vem e os irmãos que puderem participar, me mande aí um áudio que, se for necessário, nós vamos aí na casa dos irmãos pegarem a sua doação, tá bom? Vamos abençoar vidas e ajudar no combate a esse vírus que tem assolado aí o mundo, tá bom, meus irmãos? Também quero pedir oração pela Ângela, filha do nosso irmão Daniel Alvarenga. Ele compartilhou essa semana comigo que ela está melhorando para a honra e glória do nome do Senhor, mas ainda carece das nossas orações. Também quero pedir aos irmãos que orem pela família da Maria, a mãe da irmã Vera. Ela está internada, os irmãos viram aí no grupo da igreja, a irmã Márcia colocou, a situação dela ainda é muito delicada, muito crítica. Precisamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida, ter misericórdia da sua vida e abençoar também a sua família, tá certo? Também quero pedir que os irmãos continuem orando pelos nossos irmãos que estão na linha de frente do combate ao corona, por todas as pessoas aí que estão internadas. O Senhor sabe a dificuldade que cada um tem passado. Também quero que os irmãos orem pelos idosos da nossa igreja, por toda a família Getsemane, que o Senhor tem guardado com a sua santa proteção. Orem também pela família da nossa irmã Silmara, que perdeu um parente essa semana em virtude do coronavírus, para que o Senhor possa estar confortando o coração dos familiares. Nós sabemos que é uma situação muito difícil, às vezes até muito desumana, perder o seu parente e saber que não vai haver um culto fúnebre, não vai haver o sepultamento como deveria ter, né? Dentro da que nós entendemos como dignidade humana, porque eles estão enterrando aí as pessoas no máximo 10 minutos. Isso é muito triste, mas em nome de Jesus nós vamos sair dessa para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Em seguida, nosso irmão Eduardo Roca vai nos trazer um louvor e depois nós entraremos na lição. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos reunidos em Tua santa presença, ó Pai, para Te honrar, para Te glorificar, para aprendermos mais, Senhor Deus, um pouco sobre as Tuas palavras. Nos edifica, Senhor Deus, nos conforta, nos consola e nos dá o entendimento necessário para vivermos no mundo de forma digna e preparados para toda boa obra. Pai de amor, nós Te agradecemos pela vida de cada irmão, Senhor Deus, que
se propôs a doar a viseira, Senhor Deus, para as pessoas que trabalham em hospitais públicos no combate ao coronavírus. Que Tu possa, Senhor Deus, abençoar ricamente a vida de cada um dos irmãos, concedendo a eles, Senhor Deus, bênçãos sem medida espiritualmente. Abençoa, Pai amado, a vida dos familiares da nossa irmã Silmara, que perderam um parente para o Covid-19. Que Tu possas dar, Senhor Deus, a cada um deles a paz necessária que excede todo o entendimento. Senhor, abençoa a Maria, Senhor Deus, a mãe da Vera, Senhor Deus, da Angélica, para que ela possa ser alvo da Tua misericórdia, da Tua graça, e possa sair, Senhor Deus, da condição que está e ser curada, em nome de Jesus, se essa for a Tua vontade, para que a família, Senhor Deus, possa ver nesta cura a mão do Senhor. Senhor Deus, abençoa a Ângela, filha do nosso irmão Daniel Alvarenga, para que ela possa, Senhor Deus, ter a sua saúde plenamente restabelecida. Ó Pai, continua, Senhor Deus, abençoando a Igreja Batista Getsemane, nos guardando, Senhor Deus, de todo o mal, que as nossas famílias possam estar protegidas em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos abençoa agora com o estudo da Tua palavra, para que possamos crescer em sabedoria e em entendimento. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Vamos passar a palavra então para o Eduardo Roca. Logo em seguida, então, nós voltaremos com o estudo da palavra do Senhor. Amém? E até mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar,
chamar com serafins nos céus. Irei morar. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos de volta. Vamos estudar hoje a lição de número 6 da carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. E hoje o título da lição é A Liberdade Cristã. Nós sabemos que o Senhor nos chamou para a liberdade, mas essa liberdade não pode ser uma liberdade que nos dê abertura para o exercício do pecado ou da carne. E nós vamos ver isso aí ao longo da lição. Por que é que o apóstolo Paulo tratou da liberdade cristã no momento em que ele estava discutindo a salvação pela graça ou a salvação pela lei? Então nós vamos aprender a partir deste momento, tá bom? Nosso texto básico é Gálatas capítulo 5, de 1 a 15. E nós vamos ler aí alguns versículos necessários para o deslinde desse estudo, tá bom? Nosso texto-chave encontra-se no versículo 13, que diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então o apóstolo Paulo, ele coloca como texto-chave aí, nós colocamos nesse estudo como texto-chave, o versículo 13, onde o apóstolo Paulo orienta a igreja que não dê ocasião à carne para o exercício da liberdade. Antes, sejamos servos um dos outros. E nós vamos entender qual é o contexto que o apóstolo Paulo usa da liberdade. E aí ele faz um contraste entre a liberdade e a servidão, para nós entendermos o que ele quer dizer. Tá bom? Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu quero puxar aqui um pouquinho a memória dos irmãos, para os irmãos lembrarem que as igrejas da Galácia, elas faziam parte, a região da Galácia fazia parte do Império Romano, ela era uma província romana. Neste mapa que os irmãos estão vendo aí, aparece um grande círculo vermelho, né? Uma região muito grande, traçada em vermelho, em Bordeaux, e essa região simboliza o avanço do Império Romano naquela época, 60 depois de Cristo. Esse foi o momento em que o Império Romano estava tomando conta do mundo, né? Estava conquistando aí as regiões. Dentre essas regiões, tem a região da Galácia, que os irmãos veem agora através dessa seta que eu coloquei aí, né? A Galácia, então, era região do Império Romano, era considerada império, província do Império Romano. Então, quando Paulo escreveu as igrejas da Galácia, Paulo se colocava como cidadão romano, para que os irmãos pudessem entender a sua mensagem. Por quê? Porque nas igrejas da Galácia, era exercido o costume, não somente judeu, não somente grego, mas também romano.
até porque eles eram submissos ao Império de Roma, ok? E por que é que eu coloquei esse mapa? Porque eu quero mostrar aos irmãos, através desse próximo slide, que lá em Roma, e trazendo aí à memória o costume do povo romano, a sociedade romana era dividida em 5 classes de pessoas. Era composta por 5 classes de pessoas. A primeira classe eram os senadores e os administradores do império. Eles ficavam no topo. Eram os intocáveis, as pessoas mais importantes do império, que a plebe e os escravos não conseguiam alcançar. Vale lembrar que a igreja também era composta por essas pessoas, esses administradores do império também, tá? Não era apenas os escravos, a plebe, os nobilitas que faziam parte do império, das igrejas de Jesus Cristo, mas também as pessoas do mais alto escalão faziam parte. E elas precisavam aprender também acerca do amor, acerca da servidão que o amor constrói para a edificação da igreja. Então, os senadores ficavam no topo da escala aí da sociedade de Roma, eram considerados os intocáveis. Na sua grande esmagadora maioria, eram pessoas de grande abastança, eram abastados financeiramente, eram pessoas ricas e, portanto, com uma vida, em comparação aos escravos, muito distante, não faziam ideia do que era a vida de escravidão. Em segundo lugar, nós temos os nobilitas, ou os patrícios, que eram as pessoas mais abastadas da sociedade, abaixo, é claro, dos senadores, né? Eram as pessoas que davam oportunidade de emprego e que possuíam, na sua grande maioria, possuíam muitos escravos. Eram pessoas também ricas, de muitas posses, possuíam propriedades. Descendo, nós temos a plebe, que era a classe média da sociedade, ou a classe baixa da sociedade também, médio-baixo, e eram pessoas que faziam parte da cidadania romana. Então, a cidadania romana, ela era formada pela plebe, ela era formada pelos nobilitas, os patrícios, e era formada pelos senadores. A cidadania romana tinha esse eixo tríplice aí. Abaixo desses 3 ficavam os libertos e os escravos. Quem eram os libertos? Os libertos eram, na sua vida anterior, escravos. Passaram a sua infância, a sua vida adulta sendo escravos e depois, por misericórdia da plebe, ou dos nobilitas ou dos senadores, alcançaram a sua libertação da escravidão, passando a ser chamados de libertos. Contudo, os libertos, assim como os escravos, não faziam parte da sociedade romana, porque eles não tinham o status de pessoa. Olha como era triste essa situação. Eles não eram considerados pessoas no Império Romano. Eles eram considerados coisas. Eles eram considerados propriedades. Eles eram considerados bens de consumo. Então, quando um escravo ele ficava muito velho, já não conseguia mais produzir serviço para a plebe, serviço para os nobilitas ou para os senadores, eles davam a ele o status de libertos, geralmente para tirar eles de sua casa e eles assumirem uma vida fora dessa família, uma vida pior ainda do que uma vida de escravidão, porque eles já não tinham mais casa, já não tinham mais o que comer e ficavam aí numa situação difícil. Alguns deles alcançavam o status de libertos, porém continuavam servindo aos seus senhores e terminavam suas vidas de uma forma melhor do que os escravos. Os escravos, então, nem se falam, né? Eram pessoas consideradas coisas e das quais os seus patrões, os nobilitas, a plebe e os senadores, tinham direito, inclusive, sobre a sua vida. Eles poderiam ceifar a sua vida a qualquer momento se eles não estivessem contentes com os escravos. Quando o escravo ele era rebelde,
eles geralmente mandavam os escravos para as galés, para os navios, para servirem aos navios de Roma no combate e nas guerras que eles, nas campanhas militares que eles produziam. Então a vida do escravo era uma vida extremamente difícil. Eles eram marcados com um colar de couro no pescoço para que toda a sociedade percebesse e soubesse que aquela pessoa era uma escrava. Quando eles alcançavam o status de libertos, eles ganhavam uma pulseira de couro. Tirava aquela coleira do seu pescoço e colocava uma pulseira no seu braço para que as pessoas soubessem que ele então não era mais escravo, mas era um liberto. De qualquer modo, eles não faziam parte da cidadania romana. Eles não poderiam se beneficiar da democracia que existia no Império Romano, dos benefícios dos cidadãos, da proteção do Estado de Roma. O que eles tinham era a proteção dos seus proprietários, que poderia ser tanto a plebe, como os nobilitas, ou também os senadores. Essas três classes de pessoas mais altas, elas tinham a prerrogativa de terem escravos. Elas poderiam ter escravos. E como é que se conquistava os escravos naquela época? Através da conquista pelas campanhas militares, onde os militares romanos, os soldados romanos faziam escravos e, portanto, vendiam esses escravos para a plebe, para os nobilitas, os patrícios ou os senadores, ou também através das dívidas. Se alguém arrumasse uma dívida e não tivesse condição de pagar, a partir daquele momento a pessoa se tornava escrava. Poderia ser por toda a vida ou apenas por um período. De qualquer modo, estava ali sendo escravo. Quando a pessoa, antes de ser escrava, fazia parte da cidadania romana, ela passava aquele período de escravidão e depois daquele período ela voltava com o status de cidadão. Mas isso era muito raro de acontecer. Então em Roma tinha essa situação dos escravos e dos libertos que passavam por momentos terríveis. Daí o apóstolo Paulo traz a figura da liberdade para ensinar qual a importância do cristianismo para a liberdade. O apóstolo Paulo vai frisar que o cristianismo, a fé em Jesus Cristo, alcançou a liberdade, mas aí uma liberdade geral, a liberdade de todos aqueles que professam Jesus como Salvador. Não somente o escravo, mas do escravo ao senador, todos eles alcançariam uma liberdade, porém uma liberdade submetida à vontade de Jesus. Ok? Muito bem. Qual é o alvo da lição deste domingo? É reconsiderar o conceito de liberdade cristã. Nós precisamos entender que liberdade cristã não é a prerrogativa de fazer o que quer de sua vida. Liberdade cristã, conforme nós veremos mais adiante, é uma liberdade submetida à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos considerar como servos um dos outros. Então é uma liberdade que nos concede, na verdade, uma servidão, mas uma servidão para o exercício do amor, para o exercício de amar e de servir o próximo. Tá certo? Qual é o segundo objetivo da lição? É valorizar a liberdade cristã. Mesmo que tenha essa ideia de servidão, é uma liberdade que nos condiciona não nos submetermos ao jugo da lei. Ou seja, é uma liberdade que nos concede a salvação pela graça. E terceiro, é viver responsavelmente a liberdade conquistada por nós, por Cristo, na cruz. De que maneira nós devemos viver responsavelmente? Como homens de Deus, cuja conduta ela é irreprovável. Devemos viver com liberdade dentro de uma sociedade que é escrava do pecado, mas de maneira a mostrar à sociedade que nós somos um povo liberto pelo sangue de Jesus, mas somos um povo que temos uma vida moral e ética ilibada. Essa é a forma responsável de se viver a liberdade, ok? Nós vamos
ler alguns versículos, os irmãos vão vir acompanhar aí na tela, não precisam abrir a sua Bíblia, para entendermos o foco desta mensagem, que é a liberdade cristã. E aí o autor da revista, ele traz em sua introdução as seguintes palavras. Os 2 últimos capítulos de Gálatas tratam da aplicação prática da justificação à vida diária do crente. Nos versículos iniciais do capítulo 5, o apóstolo Paulo contrapôs 2 religiões, uma falsa e a outra verdadeira. Na falsa, há escravidão, na verdadeira, há liberdade. E a seguir advertiu quanto ao perigo e à liberdade de perverter-se em licenciosidade. Paulo traz então aí um contraste entre 2 religiões. Uma religião que servia à lei, e que serve à lei, como a judaica, né? E uma religião que serve à liberdade. O autor da revista, irmãos, coloca uma religião falsa e uma verdadeira. Eu não gostaria que os irmãos pensassem sobre isso, porque a religião judaica, ela não é uma religião falsa, ela é uma religião verdadeira. O grande problema da religião judaica é que os seus adeptos, os judeus, eles confundiram a palavra do Senhor entregue a Abraão e entregue a Moisés. E eles acreditam que são justificados através da lei. Na verdade, a instituição da religião judaica nunca trouxe para os judeus a justificação pela lei. Não há no Velho Testamento nenhuma menção da lei que foi entregue a Moisés que mostre que o homem é justificado através dela. O homem não é justificado através da lei e nunca foi. O homem, conforme nós já aprendemos, ele foi justificado através da fé em Abraão e sempre através da fé. Então, tudo o que nós vamos ver no Velho Testamento, em termos de salvação, de aprovação de Deus, é através da fé. Quando o Senhor pede ao homem para guardar a sua lei, é para que o homem viva de forma moral, de forma ilibada, de forma reta moralmente, dentro de uma sociedade. Foi para isso que o Senhor entregou a lei ao povo judeu. E é por isso também que nós cumprimos a lei. Então, nós não podemos dizer que a religião judaica é uma religião falsa, porque ela não é uma religião falsa. Quem entregou essa religião, quem criou essa religião para o povo judeu, foi o próprio Deus. Como é que nós podemos dizer que ela é uma religião falsa? Então, o autor ele foi infeliz nessas palavras, que há um contraste aí, uma comparação entre uma religião falsa e uma religião verdadeira. Eu, se fosse o autor, teria colocado que há, na verdade, ensinamentos falsos na compreensão da religião judaica. Aí sim, na compreensão, os judaizantes entendiam que eles eram justificados pela lei. Então, essa verdade da compreensão judaica, ela é falsa em relação à verdade que é verdadeira do entendimento do cristianismo, tá certo? Mas nós não podemos dizer que a religião judaica é uma religião falsa, porque ela não é. Ela é uma religião monoteísta que adora o Deus que nós adoramos. Então nós não podemos dizer que ela é uma religião falsa, irmãos. Tá bom? Religião falsa é aquela que te afasta da presença de Deus. A religião judaica, ela não afasta o homem da presença de Deus. Quem afasta o homem da presença de Deus é o próprio entendimento do homem. Então, entender que a justificação é pela lei, isso é uma compreensão falsa e que afasta a pessoa do homem. Por isso que Paulo era tão enfático, combatia tanto os judaizantes dentro do cristianismo. Não era porque eles eram da religião judaica, era porque eles entendiam que a salvação era através da lei. Tá bem? É importante nós pensarmos sobre isso. A religião judaica não é uma religião falsa. O que é falso é o entendimento. Muito bem. O primeiro tópico desta lição é da escravidão à liberdade. O perigo de voltar à escravidão. Esse é o primeiro tópico desta lição, conforme o slide.
E aí Paulo faz o enfoque sobre a liberdade alcançada. E no versículo 1 ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Quando Paulo diz que nós devemos estar firmes com a liberdade com que Cristo nos libertou, ele quer nos ensinar que nós devemos valorizar essa liberdade. Porque essa liberdade alcançada na cruz, essa liberdade alcançada por Jesus Cristo, é uma liberdade da escravidão da lei. Uma liberdade do entendimento de que a lei justifica. A lei não justifica, o que justifica é a fé. E a fé em Jesus Cristo quebra as correntes que prendiam o homem ao jugo da lei. Os judaizantes precisavam entender que uma vez crendo em Jesus, as correntes seriam quebradas e eles passariam a exercer uma liberdade cristã, uma liberdade que somente o cristianismo poderia conceder ao homem, uma liberdade que foi conquistada com um alto preço, que foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A letra B desse tópico é a permanência da liberdade. E aí Paulo quer trazer ao entendimento e à compreensão dos irmãos que uma vez conquistada a liberdade na cruz, essa liberdade precisa ser mantida, precisava ser mantida, de forma que os gálatas não poderiam abandonar essa liberdade que foi conquistada na cruz e voltar novamente ao jugo da escravidão da lei. E aí ele diz no versículo, do versículo 2 ao versículo 4 o seguinte: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separado estais de Cristo, vós que sois justificados pela lei, da graça tendes caído. Paulo traz aqui, nessa letra B, 3 pontos importantes. O primeiro é mostrar que se nós não guardarmos a graça, se os irmãos judaizantes não guardassem a graça e voltassem ao jugo da lei, Cristo não teria tido proveito nenhum sobre as suas vidas. Eles não teriam tido proveito nenhum sobre a salvação pela graça. Ou seja, de nada aproveitou a morte de Jesus Cristo na cruz, se eles tivessem que voltar a cumprir as leis. O outro ponto importante que Paulo diz é que uma vez eles deixando a graça, a liberdade alcançada pela graça, eles teriam que voltar à obediência de toda a lei, e não daquilo que iria lhe convier, né? Não somente aquilo que lhe convém, mas toda a lei. O que os judaizantes tentavam fazer na igreja da Galácia era impor a circuncisão aos irmãos. Mas Paulo diz, olha, se vocês abandonarem o evangelho da graça, não é somente a circuncisão que vocês devem observar, mas toda a lei. E o terceiro ponto importante é que Paulo queria que os judaizantes entendessem que, voltando à lei, eles estariam abandonando a graça, estariam caindo da graça. A graça já não teria mais valor nenhum sobre as suas vidas, porque eles estariam voltando aí à lei, eles estariam retornando à obediência da lei, ao entendimento que a justificação se daria através da lei. Ou seja, o evangelho então não teria nenhum tipo de valor. O evangelho da graça não teria nenhum tipo de valor para os irmãos judaizantes. Na letra C desse tópico, nós temos a esperança da justiça. No versículo 5, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. 2 pontos fundamentais o apóstolo coloca nestes 2 versículos. Primeiro é a esperança da justiça, ou seja,
é aquilo que nós temos a convicção de que nós iremos ser salvos através da fé. Quando o apóstolo Paulo fala em esperança da justiça, o apóstolo não quer dizer que nós temos dúvida com relação à salvação. Nós não podemos ter dúvida com relação à salvação. Nós temos que ter convicção absoluta de sermos salvos, de termos a vida eterna. Quando o apóstolo quer dizer, irmãos, esperança, é porque nós ainda não morremos. E enquanto ainda nós não morremos, nós aguardamos a consumação da vida eterna, a consumação da salvação, que é através de uma vida eterna, através de uma vida fundamentalmente espiritual, através de uma vida onde a carne não existe mais, não será mais manifesta em nós, e sim somente o Espírito. Paulo não quer dizer com a palavra esperança que nós tenhamos que ter alguma dúvida. Pelo contrário, nós temos que ter convicção. E aí eu quero trazer aos irmãos um versículo muitíssimo importante em relação à esperança, em relação à fé. Porque todas as vezes que nós falamos de esperança, nós precisamos enfatizar a questão da fé. E a fé, meus irmãos, ela tem que ter um conceito diferente da palavra fideísmo. Quem tem fé não tem fideísmo. Fideísmo, portanto, não é fé. O que é fideísmo? Fideísmo é uma atitude de ouvir falar, acreditar por ouvir falar. Então tem algumas pessoas, a grande maioria da sociedade, acredita em Jesus por ouvir falar, mas não tem convicção do cristianismo. O que é então ter fé? De acordo com o que Paulo, no meu conceito, escreveu para os Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que fé é a firme convicção das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Então nós temos que ter certeza absoluta que nós fomos justificados pela fé. Nós temos que ter convicção de que a salvação é através da fé. A justificação é através da fé. O segundo tópico importante nessa passagem está no versículo 6, que fala que, mas assim a fé que opera pelo amor, que Paulo diz que nem a circuncisão é alguma coisa e nem a incircuncisão. O que era que Paulo queria dizer então com isto? Que os conceitos de circuncisão dos judeus, ou o conceito de incircuncisão dos gentios aí na vida dos Gálatas, não significava nada, porque o grande significado da liberdade cristã, o grande significado da fé cristã está no amor. Era isso que Paulo queria ensinar em relação à liberdade cristã. E aí Paulo enfatiza a questão que a nossa fé ela está baseada na justificação. Item 2 do tópico 1 é a tática dos falsos mestres. E aí o versículo 7 ao 9 vai dizer assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda massa. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos também para 3 tópicos importantes dentro desses versículos de 7 a 9. Paulo diz assim: quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Paulo sabia que o grande problema da igreja da Galácia eram os irmãos judaizantes. A verdade que a igreja da Galácia deveria servir era a verdade da liberdade cristã, alcançada através da graça. E aí Paulo fala assim: quem foi que impediu vocês de obedecer a essa verdade da liberdade, levando vocês ao cumprimento do evangelho da lei? Paulo sabia que eram judaizantes. Segundo tópico, ele diz assim: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, a persuasão de fazer com que os irmãos da igreja da Galácia voltassem à lei não vinha de Jesus Cristo.
não vinha de Deus, vinha do coração dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores que existiam nas igrejas da Galácia, que eram pessoas advindas do judaísmo, chamados de judaizantes. Eles estavam infiltrando heresias dentro das igrejas, convencendo os irmãos a voltarem à lei para poder se circuncidarem. Então Paulo diz: quem foi que persuadiu vocês? Quem foi esse falso profeta que persuadiu vocês? E Paulo fala que esta ação, e aí vai o terceiro ponto importante, esta ação dos judaizantes contaminava toda a igreja, da mesma forma que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, colocar um pouquinho de fermento no pão, a massa cresce. Da mesma forma, os judaizantes faziam. Com aquela palavra de heresia, ainda que fosse pouca, contaminava toda a igreja, ao ponto dos irmãos não valorizarem a liberdade cristã. E aí Paulo tem a esperança de que esses falsos mestres, eles sejam condenados. É o que nós vamos ver agora no tópico 3, o fim dos falsos mestres, do versículo 10, que nos diz assim: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. O desejo de Paulo é que os irmãos da Galácia não tenham sentimento, não tenham desejo de voltar à lei, mas que tenham desejo de permanecer na graça que liberta, na graça que tira as algemas da servidão da lei e dá ao homem a liberdade que ele deve ter, a liberdade do evangelho da graça. E Paulo quer dizer que esse entendimento de voltar à lei é um argumento infundado, um argumento de uma liberdade que não tem fundamento nenhum, ela é infundada. Muito bem. O item 2, chamados à liberdade. O versículo 13 vai nos dizer assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O grande problema, irmãos, é que muitas pessoas confundem liberdade com licenciosidade, ou às vezes liberdade com libertinagem. Qual é a diferença desses termos? A diferença é que na liberdade cristã, nós, ainda que entendamos que somos livres para fazermos qualquer tipo de escolha que nós temos que ter, porque nós temos o direito a fazer qualquer tipo de escolha, essa escolha não pode nos levar a usar o argumento da liberdade para dar a ocasião aos desejos da minha carne. De maneira que, mesmo tendo liberdade, eu não posso ser desonesto. Mesmo tendo liberdade, eu não posso ser infiel ao Senhor Jesus. Mesmo tendo liberdade, eu não posso magoar o meu irmão. Mesmo tendo liberdade, eu preciso compreender e ter o discernimento do que é o corpo de Cristo. Então a minha liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do meu irmão, do meu próximo. Porque a liberdade não pode servir para destruir a vida do meu próximo. Na verdade, a liberdade ela precisa ser edificante. E nós vamos encontrar isso no versículo 12 de 1 Coríntios, quando ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, diz que todas as coisas são lícitas a nós. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas não é todas elas que nos convêm. Apesar de nós termos o poder do livre-arbítrio, não é qualquer coisa que eu tenho que escolher como
como garantia da minha liberdade, porque não são todas que me convêm, não são todas que eu devo me deixar levar por elas. E eu quero trazer aqui a lembrança aos irmãos, uma palavra que Deus falou em Deuteronômio, quando ele disse assim: eu coloco diante de vós uma escolha. Eu coloco diante de vós todas as coisas, tudo que foi criado, para que sirvam de testemunha contra vós. Que eu te coloquei o bem e o mal, eu te apresentei o bem e o mal, a vida e a morte, para que você possa escolher. E aí ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas bem tu e a tua descendência. Deus sempre vai nos dar uma escolha. A nossa liberdade, ela vai estar sempre em voga, porque ela foi conquistada com um alto preço, com o sangue do Senhor Jesus. Mas nós não podemos usar da nossa liberdade para fazer aquilo que não deve ser feito. E agora eu quero trazer essa questão, uma questão prática para o seio da igreja. Todas as vezes que eu uso a minha liberdade para magoar um irmão, para magoar a minha igreja, eu não estou entendendo o que significa liberdade. A minha liberdade implica necessariamente em edificar a vida do meu irmão, ainda que eu tenha que servi-lo. Então, o serviço, o amor, ele implica em edificação. E essa imagem dos macaquinhos aí nos fala muito, porque se o que eu vou fazer, se o ato que eu vou praticar, ele não vai edificar a vida do meu irmão, então eu prefiro não ver, eu prefiro não ouvir e eu prefiro não falar. Esse deve ser a nossa atitude, que eu não veja, que eu não ouça e que eu não fale, se eu não for edificar a vida de um irmão. Ok? Caminhando. Tópico 2 o item 2 do tópico 2 diz: chamados, servos uns dos outros. E no versículo 14 nos ensina assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós, porém, vos mordeis, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O que é que Paulo quer dizer com isso? Dentro das igrejas, assim como acontecia na igreja da Galácia, não pode haver situações onde a gente tem que brigar, onde a gente tem que discutir, temos que gritar, desrespeitar um ao outro. Por isso que Paulo diz assim: não vos devorais uns aos outros, não vos mordais uns aos outros, não vos consumais uns aos outros. Nós temos que ter a convicção de que nós somos servos uns dos outros. O nosso papel, na verdade, é de ajudar aquele irmão que necessita da nossa ajuda, é amar através do serviço. É para esta liberdade que o Senhor nos chamou, para amar o nosso próximo através do nosso serviço. Item 3 do tópico 2, o cumprimento da lei. E aí o versículo 14 vai nos dizer o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda aquela lei que os apóstolos, que os judaizantes, na verdade, queriam mostrar para a igreja da Galácia, toda aquela lei através da circuncisão, na verdade, ela era e ela é cumprida através apenas e tão somente de uma só frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se os judaizantes entendessem isso, eles iriam chegar à conclusão que não era necessário abandonar a liberdade, que a sua liberdade iria estar consumada através do amor. E para concluir, o autor traz na sua contextualização a seguinte posição. Esse texto fala de maneira relevante sobre a situação contemporânea do mundo e da igreja, especialmente no que se refere à moderna nova moralidade e à moderna rejeição da autoridade. Diz respeito ao relacionamento entre a liberdade e a licenciosidade, a lei e o amor. Qual é a sua reação a essa afirmação?
A nossa reação, irmãos, tem que ser uma só. A nossa afirmação tem que ser, na verdade, a afirmação de que nós vivemos no mundo, onde nós devemos exercer uma liberdade diferente da que o mundo oferece. Uma liberdade, na verdade, de exemplo, de ética moral ilibada, conduta reta, ou seja, apesar de nós sermos obedientes, apesar de nós sermos libertos através de Jesus Cristo, nós somos obedientes às leis, portanto nós devemos ser obedientes no nosso trabalho, devemos ser obedientes aos nossos professores, devemos ser obedientes aos nossos pais, aos nossos governantes, embora ainda que tenhamos aí uma noção contrária ao entendimento deles, nós devemos obedecer o que a lei exige, porque foi para esse tipo de liberdade, a democracia plena, que o Senhor nos chamou. Então que nós possamos pensar um pouco sobre essa liberdade, que não é licenciosidade, que não é libertinagem, é uma liberdade que nós temos que servir ao próximo como a nós mesmos, é uma liberdade que nós devemos dar testemunho de retidão numa sociedade que quem dirige é o inimigo, e não dar a ocasião à carne. Eu não posso dizer que eu tenho liberdade para fazer o que é errado, para fazer o que é pecado. Amém? Fiquemos com esta palavra, que Deus abençoe o coração dos irmãos e que edifique a cada dia as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pelo entendimento da Tua palavra. Nos edifica, Senhor Deus, a cada dia, para que possamos estar prontos, ó Pai, para crescer diante de Ti, Senhor Deus, em sabedoria e entendimento, e que o nosso procedimento, Senhor Deus, possa denotar o entendimento da liberdade que nós temos que ter. Uma liberdade, na verdade, que nos aproxima de Ti e que edifica a vida do meu irmão, do meu próximo, daquele que convive comigo. Obrigado, ó Pai, nos dá um dia de paz e nos traz logo mais à noite para honrarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Nosso irmão Eduardo vai nos trazer um louvor e encerramos a nossa EBD. Que o Senhor abençoe os irmãos, um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Até mais. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
amado, quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Levante as suas mãos e grite e cante. Se tiver assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu quero ouvir a tua voz. Cante isso. Eu quero nascer, declare. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero nascer. Diga com toda a sua força. Eu quero minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Eu quero nascer, Quero matar minha carne, fazer tua vontade, declare que a minha vida, que a minha vida seja tua, que a minha vida, que a minha vida seja tua. levante a tua mão, levante a tua mão e diga: mais uma vez, declare. Que a minha vida seja tua vida, Jesus.